Boa noite a todos. Nós vamos iniciar lendo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o cristão por suas obras. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer sou cristão para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis a palavra do Mestre. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo, árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir a seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles amoldaram a sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para procurar em sua sombra o fruto da esperança que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenuncia a tempestade. Pede em vão o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem as manuseou e remanejou tanto que as secou. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e havereis dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Não corteis seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, para que não sirvam a ninguém. Muitos são os chamados e poucos escolhidos. É que existem monopolizadores de pão da vida, como usam de pão material. Não vos coloquei dentre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide então procurar aqueles que estão famintos. Trazei-os para a sombra da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Então, aproveitando esse momento, unimos nossos pensamentos em Cristo e pedimos a sua bênção, que abençoe o palestrante da noite, que consiga nos trazer a sua mensagem, que ela seja assimilada em nossos corações, enviada aos nossos lares,
onde estão nossos parentes e amigos que não puderam vir aqui hoje, que essa luz também recaia sobre suas cabeças e que ao sairmos daqui possamos levar essa paz, essa alegria que essa casa, esse pouso de fraternidade e luz nos dá nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, sobre a luz de Deus. Obrigado, assim seja. O palestrante de hoje é o nosso amigo Lincoln Andrade. Tem a palavra. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco esta noite. Meu nome é Lincoln, eu sou de Rolândia e eu frequento lá o Movimento Assistencial Espírita, o MAN. Acho que todo mundo já ouviu falar. Para a nossa conversa desta noite, eu escolhi justamente esse trecho do Evangelho de Mateus, que na Bíblia está no capítulo 7, o versículo 21 em diante, que diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Evangelho de Mateus. Iniquidade é a mesma coisa que perversidade, que maldade ou que injustiça. Por isso que ele fala: vós que praticais obras de iniquidade. E esse trecho do Evangelho que o nosso irmão leu agora, o item 16 do capítulo 18, resumo do resumo numa frase: diante de Deus só se obtém méritos através da obra no bem, ou a bandeira da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Não se fala em religiosidade, não se fala em rituais, e todos os rituais que nós estamos acostumados: batismo, comunhão, confissão, dízimo, não se fala em nada disso daí. Só se fala em obras no bem, para se entrar no reino dos céus. Por que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus? Porque para o Pai, para nosso Pai, o que importa não é o palavreado, ou a religiosidade, ou o ritual, mas sim o que vai no nosso interior, o nosso desejo de auxiliar o próximo, o nosso desejo de nos aproximar do Pai. Foi como nós ouvimos ontem numa palestra. Este ensinamento já está conosco há 4.000 anos. Primeiro mandamento de Moisés, há 4.000 anos atrás: amai a Deus acima de todas as coisas. 2.000 anos depois, Jesus veio completar a lei: e ao próximo como a si mesmo. Então a gente já não pode mais alegar ignorância, nem ficar perdendo tempo com uma série de rituais que obviamente não vai levar a nada. Como se reconhece o verdadeiro cristão? O Simeão falou na mensagem do Evangelho: pelas suas atitudes com relação ao próximo. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Pelas boas obras que nós praticamos ao longo da vida. Assim que se reconhece o verdadeiro cristão. Não pela quantidade de reza que ele fez durante a vida, ou que ele faz durante uma semana.
única e exclusivamente pelas boas obras que nós vamos praticando durante a vida. É lógico que nós não somos santos e não vamos praticar boas obras todos os dias. Por isso é muito importante, quando surge a oportunidade, não podemos perder. Quando surge a oportunidade de a gente auxiliar alguém, não podemos perder, porque é uma oportunidade preciosa para os nossos espíritos. Qual é a vontade do Pai que estás nos céus? Nós estamos falando aqui da vontade, né? Fidelidade a Deus. A vontade do Pai que estás nos céus é que nos comportemos como verdadeiros cristãos nos moldes ensinados pelo Mestre Jesus. Nós não somos cristãos, nós não somos seguidores de Jesus. Todo mundo ocidental praticamente segue ou tenta seguir o Evangelho de alguma maneira. Então qual que é a vontade do Pai? Ele nos mandou um mensageiro, segundo o Livro dos Espíritos, o espírito mais evoluído que nós temos notícia, que é Jesus. Ele é o nosso modelo. A vontade do Pai é que nós seguimos o ensinamento que ele nos deixou, que é o seu Evangelho. Fazer a vontade do Pai. A receita é simples. Não tem nenhum tipo de coisa externa envolvido. É só amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Decretando essa lei, Jesus colocou o paraíso, o acesso ao Pai ao alcance de todas as pessoas do planeta. E não para algumas pessoas privilegiadas. Não, colocou de maneira igual para todas as pessoas do planeta. Todo mundo pode amar a Deus e todo mundo pode ajudar o próximo de alguma maneira. A crença em Deus é um dos pilares da doutrina espírita, tanto que a primeira questão do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a resposta: inteligência suprema do universo e criador de todas as coisas. É suprema porque não existe nada mais inteligente do que Deus. E somente Deus cria, somente Deus dá a vida. Essa é uma bandeira da doutrina espírita. E todos os espíritos superiores que mandam mensagem para nós afirmam a existência de Deus. É uma coisa lógica. É uma coisa absolutamente lógica. Nós podemos aceitar os livros de Kardec como verdadeiros? Podemos. É uma questão filosófica. Os livros de Chico, os livros do Divaldo, Raul Teixeira, Ivone Pereira, podemos acatar como verdadeiros para a nossa vida? Podemos. É uma questão lógica, filosófica. Podemos acatar como verdadeiro. Então os espíritos superiores afirmam a existência de Deus. É um dos pilares da doutrina espírita. E Deus está olhando por nós. A gente vê a plaquinha nos carros, né? Deus é fiel. É lógico que Deus é fiel. E nós? Somos fiéis a Deus? Quando uma família tradicional, pai, mãe, vão ter um filho. Aí o que eles fazem? Eles arrumam tudo o que o filho precisa, né? Arrumam o quarto, arrumam o berço, o guarda-roupa, a banheirinha, o enxoval da criança. Depois essa criança vem, tem cuidados médicos, toda a família fica envolvida, e vai trocando de roupinha, e vai comprando sapatinho, e essa criança vai crescendo, e vai entrar na escola, e depois vai entrar em outra escola, e vai ter os amigos, e depois tem que ensinar uma profissão, tem que ensinar a dirigir. Todo pai está preocupado com isso daí, com raríssimas exceções, né? E Deus, nosso Pai? É lógico que está. É lógico que está preocupado com isso, tanto que Ele cuida da gente. Antes de a gente conhecê-lo, antes da gente aceitar como Deus, Ele já nos amava. Isso está no Evangelho, no Atos dos Apóstolos e nas Epístolas de Paulo, explicando para a gente que antes do mundo ser criado, Deus já tinha colocado Jesus como responsável dessa multidão de espíritos aprendizes do bem que somos nós, sob sua responsabilidade. E Jesus veio e assumiu isso daí.
antes desse mundo ser criado. Eu não lembro agora das passagens do Evangelho, nem das epístolas de Paulo que fala disso daí, mas é facílimo de achar. Antes do mundo ser criado, nós já estávamos sob a responsabilidade de Jesus. E Jesus veio há 2000 anos e falou assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdido. E as pessoas acham que é difícil ser fiéis a Deus, porque exige sacrifício. Nós temos que abandonar um monte de vícios para podermos ser cristãos. Nós temos que desapegar da matéria para poder ser cristão. A gente tem que deixar um monte de coisa de lado deste mundo para poder ser candidato a ser cristão. Exige sacrifício, né? Mas qual que é o sacrifício em ser um homem bom, uma pessoa boa? Acaso então o apego exagerado à matéria também não exige sacrifício? O mundo também não exige sacrifício? É claro que exige. E muito. Vamos ver se um corrupto desses que a gente vê na televisão tem a vida tranquila, ou tem amigos, ou a família dele pode ir no supermercado à tarde fazer compra. Não pode. Exige sacrifício. Quem participa de reunião mediúnica há pouco tempo ou há muito tempo já viu centenas de casos de pessoas que são extremamente apegados à matéria, e esse apego se desdobra para o plano espiritual. E quando chega lá no plano espiritual, enfrenta muitas dificuldades. Por quê? Não teve uma educação religiosa adequada e ainda se perde nos labirintos da matéria. Devoção à matéria. E a matéria exige. Então a gente tem que ser totalmente desprendido? Não. Cada coisa segundo o seu valor. Nós temos as nossas responsabilidades do dia a dia e temos as nossas responsabilidades com as questões espirituais também. Mas a gente não pode deixar o duvidoso, não pode deixar o certo pelo duvidoso, porque essa vida passa muito rápido. Muito rápido. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8, uma rainha da França deu a seguinte mensagem: para se granjear um lugar no reino dos céus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, e a benevolência para com todas as pessoas, para com todos os animais, para com todas as plantas. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem que nós fizemos. Quantas lágrimas nós enxugamos. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. A porta é estreita. E lá não passa carro, não passa bens materiais, não passa nada. Passa só o espírito e os atributos do espírito. A inteligência, a bondade, a caridade, o amor. Isso passa, está dentro do espírito, é um atributo do espírito. O resto não passa. A porta é feita sob medida para cada um. Outras pessoas acham que Deus só está presente na hora da vitória e da aventura, do lucro, quando a pessoa está por cima, está comprando apartamento na praia. Aí Deus está abençoando. A gente vê isso na TV? Não vê isso na TV? Só nesse momento que Deus está abençoando, então, né? Nesse momento Deus está com a gente, Deus está amparando. A gente tem que entender que nem todas as pessoas enxergam Deus de uma outra maneira. Só enxergam proteção nos céus, ou quando está protegida por Deus, no momento de bem-aventurança, né? No momento de fartura. E os outros milhões de irmãos nossos que não estão vivendo o momento de fartura, eles por acaso então são esquecidos de Deus?
ou não são abençoados por Deus? Ou Deus está castigando eles porque eles não fizeram alguma coisa? Gente, isso é um pensamento extremamente infantil para com a divindade, né? Sendo o nosso mundo uma escola e a nossa vida muito rápida, obviamente que esses espíritos todos estão passando por um momento intenso de aprendizado. Aprendizado. Nós não estamos falando do conforto do corpo físico, nós estamos falando da vida eterna, estamos falando da saúde do espírito. É disso que Deus está cuidando. Então, todas as pessoas, as que estão no momento de dificuldade e as que estão no momento de felicidade. E nunca na nossa vida nós vamos passar sempre a mesma coisa. Nós vamos alternando dificuldades com facilidades, alegrias com tristezas. Porque a gente precisa aprender. Nós carregamos uma trilha lá atrás de vidas passadas de prejuízos que nós causamos às outras pessoas. E a gente tem que acertar isso daí. Como a gente tem muita dificuldade, Deus vai liberando devagarzinho. Então a gente está com dor, a gente está com problema disso, problema daquilo. Vamos usar da inteligência que Deus nos deu para superar esse problema e vamos agradecer a oportunidade de provar que nós somos fiéis a Deus. Que no momento de felicidade a gente vai agradecer a Deus e no momento de dificuldade a gente não vai se esquecer dele, sabendo também que nós somos amparados por Deus. Seria ingenuidade nossa achar que os milhões de seres por aí que não são agraciados pela fortuna estão desamparados. Em hipótese alguma. A fortuna também é uma provação. A fortuna também é uma provação. Se a gente vai pedir alguma coisa e a gente pede, e pode até receber, toma cuidado com o que pede. Deus não está preocupado com isso aí. Ele não vai fornecer tudo aquilo que a gente quer, tudo que a gente pede para Ele. Ele está preocupado com outras coisas. Ele não está preocupado em dar o que a gente quer. Ele está preocupado em nos educar. Ele não está preocupado em dar recompensa para nós porque a gente fez isso ou fez aquilo, ou acendeu o velo, ou fez qualquer coisa. Ele está preocupado com a nossa perfeição. Esse que é o objetivo da encarnação. Alcançar a perfeição. Educação do espírito. Isso é extremamente importante. Não é importante? Nós estamos longe de ser seres perfeitos. Muito longe. Mas a gente já tem uma bagagem espiritual. Uma idade cósmica. A gente já sabe ler, sabe escrever, já sabe andar de carro, já sabe conviver em sociedade relativamente pacífico. A gente sabe cozinhar, sabe fazer roupa, sabe cuidar do corpo. Isso tem preço, tudo isso que nós sabemos? Dá para colocar preço nisso? Dá para colocar preço na perfeição? Dá para colocar preço? Dá para vender isto? Não dá, gente. Isso é o tesouro que o ladrão não leva e a traça não corrói. Mas existem irmãos que trocam isto por bens materiais. Colocam preço na perfeição. É lógico que são aprendizados diferentes e idades cósmicas diferentes. Mas o cidadão que sai de casa e vai roubar um banco, ele está automaticamente jogando fora os amigos, está jogando fora a família, causando um prejuízo para outro, porque isso não vai dar um bom resultado. Porque não existe organização nem lucro no mal. Não existe. A gente trabalha na reunião mediúnica e eu ouvi falar de organizações espirituais ou falanges espirituais. Existe organização no plano espiritual? Não existe. Existe um líder que aterroriza um grupo de espírito. Mas não existe organização no mal. Existe organização no bem. O mal em si é a ausência momentânea do bem. Momentânea, porque o mal acaba. O amor é eterno. Então não existe uma organização maléfica. Existe um ser que aterroriza e é aterrorizado. Porque ele não pode dormir, ele não pode se desviar um minuto.
porque o outro vai lá e derruba ele. Existe organização entre corruptos, entre bandidos? Não existe. Entre eles mesmos, eles se acabam. E a pessoa está colocando, deixando de lado os valores espirituais para se dedicar à matéria. E a matéria cobra também. Assim como as responsabilidades espirituais vêm. Só que o fardo é leve e o jugo é suave. Essa é uma diferença enorme. Na Idade Média, em encarnações passadas, nós fomos tão aterrorizados com mensagens de medo, de que nós éramos pecadores, que nós não merecíamos o céu, que até hoje ainda tem gente frequentando seita exótica achando que o diabo já não é tão ruim assim, porque Deus é tão vingativo. Ele não é um pai. Mas agora, Jesus, né, há 2000 anos, veio nos trazer essa imagem de Deus, a verdade sobre Deus, e a doutrina espírita veio completar. Existem pessoas que pedem para Deus assim, que quer ficar o resto da vida sossegado. Ah, eu quero ficar sossegado, quero ganhar na Mega Sena, quero ganhar na Loto Fácil aí. Ah, eu vou ajudar um monte de gente, tá? Mas vou ter tempo para ajudar o pessoal, porque eu não preciso mais acordar cedo para ir trabalhar. É comum, né, pedir isso daí. Quando a gente chega lá à tarde do serviço cansado, está tomando banho e fala, nossa, amanhã cedo eu não posso esquecer de jogar na Mega Sena, porque toda semana acumula. Mas a gente tem que analisar o seguinte, Jesus falou, eu trabalho e meu pai também trabalha. Isso está no Evangelho de Jesus. Imaginem, gente, se o gerente do planeta e o construtor do planeta, o dono de todo esse universo ainda trabalham, e trabalham muito, imagina nós que não somos nada. Temos ou não temos que trabalhar? E trabalhar em todos os sentidos, né? Desde aquela pessoa que levanta cedo para fazer café para o outro e trabalhar, aquela que lava roupa, aquele que dirige caminhão, qualquer tipo de trabalho. É trabalho. E na maioria das vezes a gente está trabalhando para o próximo, né? Ver como é que Jesus consegue administrar bem esse planeta. A gente está trabalhando para ganhar o dinheirinho nosso no final do mês, mas a gente está produzindo para os outros. Tudo sob o controle de Jesus. E tem gente que tem dificuldade de entender essa questão. Tinha uma cidade grande, tamanho de Londrina assim, sabe? E lá nessa cidade tinha uma praça bem arborizada, muitas árvores, consequentemente, muitos pássaros. E lá nessas árvores haviam 2 passarinhos que estavam ali cuidando da vida deles. Essa é uma historinha de Malbataan. Eu não lembro nem qual livrinho dele que é. Então os passarinhos estavam ali em cima da árvore, pegavam inseto aqui, inseto ali, depois já chegava mais inseto, eles pegavam, aí o pessoal passava ali, derrubava migalhas de comida no chão, eles iam lá, ciscavam aquela comida, depois voltava para cima da árvore, pegava mais inseto, ia na fonte, bebia água, voltava brincando, tudo mais, ciscava no chão. De repente um passarinho olhou para a rua, o sinal fechado, aquele monte de carro, aquele monte de gente correndo para lá e para cá, aquele calor, né, que está hoje em dia, e essas pessoas correndo para lá e para cá, e o sinal abriu e os carros saíam disparados, quem não saía buzinava, daqui a pouco fechava de novo, o outro povo passava correndo para lá e para cá. Aí um olhou para o outro e falou assim, por que será que os homens vivem nessa agitação, nessa correria, nessa preocupação? Todo dia a mesma coisa, para onde que esse povo vai? Aí o passarinho olhou para o outro e falou assim, ué, amigo, você não sabe? É porque eles não têm asas, é lógico. Para o passarinho, para quem não tem asa, a vida é muito difícil, né? E se a gente tivesse asa, talvez a vida fosse mais fácil realmente. Aí o outro respondeu, não, você está enganado. Não é porque eles não têm asa, é porque eles não têm um Pai Celestial que provê tudo o que eles precisam como nós temos. Ó, a ideia do passarinho. Mas nós sabemos que existe um Pai Celestial que provê tudo que nós precisamos, não é verdade? Apesar de nós termos irmãos que não acreditam nisso. Eles acham que foram eles que conseguiram a casa, foram eles que conseguiram o emprego, foram eles que construíram. Eles têm saúde porque nasceram saudável, têm inteligência porque estudaram. Nada veio do Pai, tudo patrimônio próprio. Tem gente que acha que o Pai Celestial não está cuidando de nós. Não arrumou uma casa para a gente dormir essa noite, não colocou o pão de cada dia
na nossa mesa, não arrumou o trabalho para a gente acordar amanhã cedo e trabalhar, necessário ao nosso desenvolvimento social, consequentemente, evolução espiritual. Tudo é obra da divindade. E nós, muito a contragosto, muito mal feito, ainda temos dificuldade de ser fiéis a Deus, contribuindo na obra divina. E cada um de nós tem participação na obra divina. Por quê? Porque nós somos espíritos e os espíritos são os seres inteligentes da criação. Existem só 3 coisas em todo o universo: Deus, espírito, que são os seres inteligentes da criação, e matéria, que a gente conhece aqui uma pequena parcela dela. Então, se nós somos os seres inteligentes da criação, uma finalidade nós temos: participar da criação. É fácil a gente falar das bênçãos divinas quando está tudo bem. Quando está tudo bem em casa, está tudo bem no trabalho, ninguém está doente, o carro não está na oficina, não tem goteiro em casa, então está tudo bem. Então aí nós podemos pensar no próximo. E nos momentos de dificuldade? Nos momentos de dificuldade, aí que a gente vai provar se está estudando a doutrina espírita e essa doutrina espírita está criando raízes no nosso coração. Se a gente vai ser resignado, calmo, tranquilo. São as oportunidades, e as oportunidades são raras, a gente não pode perder. Não podemos perder. Então, nós somos abençoados por Deus na alegria e somos muito mais abençoados por Deus nas dificuldades. Então, quando a gente tiver uma dificuldade, não precisamos nos preocupar, porque Deus está cuidando de tudo e vai passar. Com certeza absoluta vai passar. Se a gente fizer um balanço dos últimos 10 anos, quantas dificuldades a gente já passou? Quantos momentos felizes a gente já passou? E tudo passou, tudo foi embora. São novos desafios aí que nós vamos ter. Não só nós, mas como a humanidade inteira. Está muito na moda hoje, falou do livro do Divaldo, Transição Planetária, né? Transição planetária, o planeta está mudando. Espíritos muito mais evoluídos do que nós, muito mais capacitados, estão reencarnando entre nós para promover e facilitar esta transição. Nós temos notícia através do próprio Divaldo que o Emmanuel está reencarnado aqui no interior de São Paulo. E obviamente, assim como o Chico não veio sozinho, veio toda uma equipe com ele. Caio Barchuto, Deolinda Morim, Carlos Embaçaí, tudo da equipe do Chico. O Emmanuel também não veio sozinho, reencarnaram espíritos antes dele e depois dele. É um trabalho de equipe. A doutrina espírita inteira é um trabalho de equipe. Então, a gente escuta nas casas espíritas ou os comentários por aí que a transição planetária vai acontecer porque esses espíritos estão reencarnando. Isso faz parte do planejamento da espiritualidade superior. Só que, quem que vai fazer essa transição planetária? São os espíritos que estão reencarnando? Os espíritos violentos estão indo embora do planeta? Ótimo! Mas nós hoje somos 7 milhões de encarnados e 20 milhões mais ou menos de desencarnados. 25, 30 milhões de espíritos. Quantos espíritos superiores vão reencarnar no planeta? Do jeito que estão falando aí, parece que vai reencarnar mais uns 20 milhões, né? Uns 20 milhões vai embora daqui. Mas não é assim, gente. Vão nascer espíritos em lugares estratégicos. Um Chico Xavier que nasce lá no Irã, no Iraque, muda todo aquele povo lá. Não precisa ter guerra, não precisa ter nada. Jesus chega para um dos secretários dele e fala assim, reencarna lá para colocar ordem na casa. Ele vai lá e coloca ordem na casa. Um só. Então não vamos ter aí milhares de espíritos reencarnando. Nós vamos ter aí, não sei, vamos chutar aí 200 mil. Quem que vai fazer essa transição planetária? Quem que vai mudar o planeta para um planeta de regeneração? Quem são esses espíritos? Somos nós. Nós mesmos que vamos fazer essa mudança. Com a orientação desse pessoal que está reencarnando. Orientar eles vão.
mas nós que vamos pegar na enxada e fazer o serviço. Cada um aqui, primeiro, dentro de nós mesmos, não é? E depois isso vai se exteriorizar. Só se conhece o verdadeiro cristão pela prática do bem. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Onde que é o reino dos céus? É dentro do coração de cada um. Pode ser agora. Questão número 23 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Aí Kardec volta lá na questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Fora do mundo material. Tá? O senhor Raul Teixeira, numa palestra que tem no YouTube, ele fala uma coisa interessante a respeito disso daí. Bom, ele começa assim: para a grande massa humana, para a grande maioria das pessoas, o mundo espiritual é um mistério, é uma incógnita, não se pode mexer, não se pode saber o que tem lá. Mesmo tendo gente comunicando com morto aí para todo lado, mas é um mistério, não se pode saber, é um dos mistérios divinos. A gente não sabe o que tem lá. A doutrina espírita explica de maneira lógica, racional. O Kardec organizou essa comunicação dos vivos com os mortos, entre aspas, né, dos encarnados com os desencarnados. E a gente tem esse medo, essa preocupação e esse receio de tomar conhecimento disso daí, mas acontece que essa realidade espiritual é a nossa realidade. A nossa realidade não é material, a nossa realidade é espiritual. Isso é certo? Se alguém perguntar, um leigo chegar para nós, uma pessoa de outra religião, falar, você tem certeza disso que você está falando? Tenho. Por quê? Porque a vida é curta. A vida é muito curta e daqui a pouco todos nós vamos voltar à pátria espiritual, ao mundo primitivo, ao mundo de origem. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da segunda parte, é um trecho desse tamanhinho que fala desse mundo primitivo. Questão número 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo espiritual preexiste a nossa condição material e sobrevive a nossa condição material. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Esse mundo aqui poderia não existir. Isso ia alterar alguma coisa no plano espiritual? De certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a relação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reage. O mundo corporal poderia deixar de existir, que não afetaria em nada o mundo espiritual. Veja como é importante a questão espiritual. Por que existe o mundo material, então, a gente pode se perguntar, ou receber essa pergunta de um leigo. Nós não sabemos por que isso acontece, nós não temos essa informação. Mas a gente sabe que como Deus é perfeito e Ele não faz nada para perder tempo, algum fim extremamente útil tem. Algum fim extremamente útil tem. Questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Os espíritos, então, estão em toda parte. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Você vê que nós estamos lendo um trecho do Evangelho, a gente cita um livro
do Allan Kardec, cita um livro do Chico, cita um outro livro, e não há divergência de opiniões, há uma coerência no ensinamento. Ou seja, dentro da obra espírita e dentro daqueles escritores alicerçados, o Chico, Divaldo, Raul, Ivone, Carlos Embaçaí, não há divergências de opiniões. Um livro vai completar o outro. Ele fala de mundo normal primitivo, só que esse mundo normal primitivo não é que quer dizer que é atrasado ou inferior. Não é um adjetivo pejorativo. Ele está falando que é primitivo, porque é um mundo original, é um mundo primeiro. Nós não falamos aqui que lá nas epístolas de Paulo e no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, assim como no Livro dos Espíritos, está falando que antes do mundo existir, Deus já nos amava e já estava providenciando o que era necessário para a nossa evolução espiritual? Esse é o mundo primitivo. Todas as religiões do mundo, com raras exceções, quando falam em morte, falam que a pessoa está voltando para Deus. Está retornando à pátria espiritual, voltou da onde ela veio. Por que as pessoas falam isso? Porque já tem essa ideia. Mesmo aquelas que não acreditam em reencarnação, mas já tem aquela ideia que vai voltar. Eu só posso voltar do lugar que eu vim. Eu não posso voltar para Belo Horizonte, eu nunca fui para lá. Não conheço Belo Horizonte, então eu posso ir para Belo Horizonte. Voltar, não. Eu não posso voltar para Portugal, eu nunca fui para lá. Pelo menos nessa encarnação, não. Então eu não posso voltar para Belo Horizonte. E da mesma maneira, eu posso voltar para o plano espiritual, porque eu vim de lá. Nós viemos de lá. Nós viemos de lá. E a pessoa fala para a gente, mas onde é que fica esse mundo dos espíritos então? Fica em que lugar? Ué, o mundo dos espíritos fica em todos os lugares, como está aqui no Livro dos Espíritos. A diferença é a frequência, é aquela história que a gente sempre fala na casa espírita, né? A estação do rádio. Mudou o botão, pega uma estação. Mudou de novo, pega outra estação. Está tocando outro tipo de música, mas é no mesmo aparelhinho. Os espíritos estão em todos os lugares, ao nosso lado, etc, etc. Os nossos 5 sentidos, extremamente limitados, não conseguem captá-los. Em toda a história da humanidade, a gente tem pessoas que têm um 6º sentido desenvolvido. E mais ainda nessa época, cada vez mais pessoas estão tendo um 6º sentido desenvolvido. Nós estamos atravessando uma nova fase da humanidade. Um novo sentido está se desenvolvendo. E esse sentido consegue captar frequências que nós normalmente não conseguimos captar. Consegue perceber coisas. Aí quando você conversa com um leigo a respeito disso, ele fala assim, você está doido. Olha, gente, o espaço, o vácuo, a temperatura média de 250 graus negativos. O nosso Sol, ele tem uma temperatura de 6 bilhões de graus positivos. Olha a diferença, 6 bilhões de graus positivos. Nós vivemos aqui de 0 a 40 graus. Diminuiu disso ou aumentou disso aí, já começa a morrer gente para lá e para cá. E o resto então? O resto está tudo desocupado, como se Deus não tivesse inteligência suficiente para preencher tudo isso aí? É lógico que tem. É lógico que tudo tem uma utilidade. Ora, o cachorro, ele ouve sons que nós não conseguimos ouvir, não é verdade? O elefante e o jacaré emitem sons que nós não conseguimos ouvir e só recentemente a gente descobriu isso daí. Qualquer inseto consegue ver mais cores do que a que nós vemos. Então como é que não existe outro tipo de frequência? Se aqui no meio material a gente já sabe que existem coisas que a gente não consegue ver, ouvir ou medir. É uma questão de lógica, é uma questão simples. Mas as pessoas ainda se agarram, deixam o plano espiritual para lá e se agarram única e exclusivamente à matéria. Nós vivemos num corpo que não é nosso, nós temos um carro que também não é nosso, nós não vamos levar embora, nem a nossa conta bancária, nem as nossas roupas, nem a nossa família, nada é nosso. Não adianta a gente querer se apegar a isso daí. Porque a qualquer momento, gente, qualquer um de nós pode ser obrigado a abandonar tudo isso daí por uma lei que todos nós estamos sujeitos, que chama a lei da desencarnação. É o senhor Raul Teixeira que fala isso nessa
palestrinha dele. Nós estamos sujeitos a isso daí, a qualquer momento. A qualquer momento isso pode acontecer. E tem gente que quer abraçar isso de qualquer maneira, né? A qualquer custo, qualquer sacrifício. A gente ouve na TV ainda, tem gente que congela o corpo para daqui, quando tiver cura para determinada doença, voltar ainda. Ignorante totalmente do plano espiritual. Totalmente. Ainda carece de educação. Isso é muito importante. Por isso que é muito importante termos as casas espíritas, as palestras públicas, os livros à disposição do público, mas principalmente nós espíritas nos educarmos para poder esclarecer as pessoas que convivem com a gente. Tirar o medo, tirar o preconceito, mudar essa visão. E como que isso vai se dar? A maioria das pessoas ainda é refratário, mas o exemplo do cristão é o que vale a pena. O exemplo, o trabalho dedicado ao Evangelho de Jesus é que faz as pessoas mudarem. Não é o palavreado, não é falar Senhor, Senhor, mas é o único e exclusivamente o trabalho dedicado ao bem. Fora da caridade não há salvação, bandeira da doutrina espírita. E para terminar, gente, eu vou ler um trecho aqui do Evangelho de Mateus, novamente, que diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça, a minha, não exceder, não for maior, não for melhor do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Qual que é a justiça dos escribas e dos fariseus? Sabe qual que é? É a do olho por olho e dente por dente. É a lei de Moisés há 4.000 anos. Esta é a justiça. Se nós não formos melhor do que isso aí, nós não vamos entrar no reino dos céus. Coisa simples. E qual que é o segredo para entrar no reino dos céus, então? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então essa é a mensagem para todos nós. Essa noite eu agradeço a todos a paciência e agradeço principalmente à equipe do Plano Espiritual que está conosco e a Jesus, nosso Mestre, que permitiu esse encontro de hoje. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.